Tem uma voz que você já ouviu. Talvez tenha sido ontem, ao final do dia. Talvez tenha sido hoje cedo. Talvez agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo. Uma voz que diz pra você: não tem mais jeito. Essa voz mente e mente profundamente. E eu vou provar isso pra você, usando as palavras de um homem que pecou de um jeito que poucos ousariam confessar. 3.000 anos atrás, um rei caiu no chão. Não literalmente, mas por dentro ele estava destruído. Seu nome era Davi, o mesmo Davi que enfrentou Golias quando ainda era menino, o mesmo que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Esse homem tinha falhado, feio, e no meio da dor, da vergonha, da consciência pesada, ele abriu a boca e disse algo que mudaria a história. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe o que me impressiona nessa oração? Não é a humildade de Davi, não é a confissão, é o verbo que ele usou, cria. Ele não disse conserta, não disse melhora, não disse dá um jeito, ele disse cria, como se dissesse: o que eu tenho não tem mais conserto, Deus. Precisa nascer algo novo dentro de mim. E Deus tinha poder para fazer isso, mas há um detalhe que não pode passar em branco. Deus tem o poder de criar um coração puro, isso é fato, mas Davi precisou querer. E aqui está a equação mais poderosa da vida espiritual. O ser humano desejando mais Deus disposto a agir é igual a absolutamente tudo se torna possível. Se você quer andar com Deus, Ele está disposto a andar com você. Se você quer mudar de vida, Deus está disposto a te ajudar em todas as áreas. Não nas áreas que você escolher mostrar, em todas. No relacionamento quebrado, no vício que envergonha, na mentira que virou hábito, na ferida que ninguém sabe que existe, em todas. E tem uma segunda parte do versículo que quase ninguém repara. Davi não pediu só um coração puro, ele pediu também: renova em mim um espírito reto. Renova, isso quer dizer que ele já teve. Em algum momento da vida, Davi caminhou com firmeza, com integridade, com o espírito alinhado com Deus, e perdeu isso. Talvez você se reconheça aqui, talvez já tenha vivido uma época em que a fé era fogo, em que a oração era fácil, em que a palavra de Deus era alimento, não obrigação, e hoje parece que esse fogo apagou. Não foi de uma vez, foi aos poucos, uma concessão aqui, um afastamento ali, uma voz sussurrando todo dia que você já foi longe demais. Preciso falar sobre essa voz, porque ela é calculada, ela é estratégica e ela conhece o seu nome. O inimigo não precisa te destruir de uma vez, ele só precisa te convencer de uma coisa: não adianta mais voltar. É a mentira mais antiga do mundo e é a que mais funciona, porque ela usa a sua própria história contra você, usa a sua memória, usa a sua culpa. Você já pediu perdão demais, você errou de novo, dessa vez foi longe demais, Deus está cansado de você. Mas a palavra de Deus responde essa mentira com autoridade. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus continua salvando, Deus continua ouvindo, a mão que te alcançou antes ainda está estendida. Jesus contou uma história, um filho pediu a herança ao pai ainda em vida, um insulto cultural gravíssimo, foi embora, gastou tudo, acabou com os porcos, com fome, com vergonha, e decidiu voltar, não com esperança de ser filho de novo, só com esperança de ser servente. Mas enquanto ele ainda estava longe, o pai o viu, e o pai não esperou o filho chegar, o pai correu. Esse é o coração de Deus, não o juiz na cadeira esperando com a sentença na mão, não o cobrador da dívida, o pai que avistou o filho à distância e saiu correndo ao encontro dele, que o abraçou antes que ele terminasse de falar, que fez uma festa antes que ele provasse que mudou. Isso é Deus. Tem duas vozes falando com você agora. Uma diz que não há mais esperança, a outra diz que a mão de Deus ainda está estendida. Uma usa o seu passado como argumento, a outra usa o amor de Deus como resposta. E aqui está a verdade mais simples e mais profunda desse capítulo. A voz que você decide ouvir determina o seu destino, não o seu passado, não os seus erros, não o tamanho da sua queda. A voz que você escolhe. Se Davi, depois de tudo que fez, pôde clamar por um coração novo, você também pode. Deus não mudou, o poder não diminuiu, a disposição não acabou. Ele continua criando corações puros, continua renovando espíritos retos. Ele está esperando apenas uma coisa: um coração disposto. Você não precisa chegar perfeito, você não precisa ter tudo resolvido, você não precisa entender tudo, você só precisa chegar como Davi chegou, destruído, confessando, pedindo recomeço, como o filho pródigo chegou, de longe, sem certeza nenhuma, com o coração disposto. Porque quando esse coração chega, Deus corre. Final inteligente.